isso que é o metaverso. Curtindo o máximo possível. Não tem... Não, é porque, tipo assim... Isso é bom, te dá uma visibilidade tanto no processo de ser contratado por empresas melhores. Eu acho que no metaverso você não sente dor. A não ser se a gente chegar naquele ponto Black Mirror. Eu falei mais zoando e eu não sei no que eu acredito. Porque eu contestei e você viu que tava errado. É? A porta é ali, ó. Cara, tipo... Deixa ele só terminar as formas de ganhar dinheiro. Por favorzinho. Verdade. Perdão. Eu tenho que treinar isso também. Por favorzinho. Você permite? Fala, galera, está começando mais um episódio do Aurum Podcast. Estou aqui com o grande Felipe Penoni. Oba, fera! Esse é o cara, Henrique Stuart, do Aurum Podcast. Tamo aqui, um prazer enorme. Eu tentei imitar o Faustão. Eu tô desenvolvendo minhas habilidades. Tá melhorando, aos poucos. Até o final do ano você vai ficar muito bom nisso. Se Deus quiser. Estamos aqui com o mito grande Casimiro. E não é o Casimiro que você está pensando, é o grande amigo meu, Gabriel Casimiro. Seja muito bem-vindo ao Aurum Podcast. Não é o que eu tô pensando, é um que a gente encontrou na rua, tá ligado? Encontramos aqui na esquina de BH. A gente tava querendo alguém o mais próximo do Casimiro da internet, como a agenda dele tava cheia, encontramos Gabriel Casimiro. É fácil. Mas ele faz uma coisa raríssima, né, mano? Faz uma coisa raríssima. Não é qualquer um aí que está crescendo nos dias de hoje, mas ainda muito raro. Que é o quê? O que você faz? Se apresente pra galera. Fala, pessoal. Então, eu sou amigo de infância aí do Henrique Stuart. Sério? Ah, vocês são amigos de infância? Sim. Caraca, eu sabia zero disso, tipo. Você sabe de muita pouca coisa. Não, mas você me passou a pauta, você não colocou amigo de infância do Stuart. Tudo bem. Mas erro meu, continue. E eu sou cientista de dados. E aí, para quem não sabe o que é ciência de dados, acho que a gente pode aprofundar mais, mas basicamente eu trabalho analisando dados e criando insights e tomando decisões usando tudo dados para... Mas pro cara que achou que é um dado de 6 lados. Não, é porque tem gente, cara, não, hoje em dia você tem que explicar tudo, mano. Porque a galera meio que não. Eu gosto, pelo menos, de entrar em detalhes a fundo. Justo. Que dados? O que é um dado? É o dado do jogo de tabuleiro? Não, dado informação, e aí o que é dados também é desde a tabelinha até o vídeo que está acontecendo aqui, o áudio que está aqui, tudo isso é analisável. E hoje eu trabalho na Falcone, é uma empresa de consultoria. Eu tô lá tem 2 anos, mais ou menos. Tô fazendo mestrado na área também, na UFMG. É a maior do Brasil, não é? É a maior consultoria de gestão do Brasil. Que fez a Ambev virar o que virou, lojas americanas. Então, Jorge Paulo Leman, essa galera toda é o método fã Falcone, né? O método Falcone é bem famoso aí nas escolas de gestão, engenharia. Ele trouxe um método todo de gestão lá do Japão para cá. E aí cresceu muito no Brasil com isso. E agora a gente está trazendo mais uma visão de inteligência artificial junto com gestão para cada vez mais. E você é formado em quê na faculdade, graduação? Eu sou formado em administração, formei com o Henrique até. Ah, tá. E aí agora eu tô fazendo mestrado, em ciência da computação na UFMG. E vocês que são de mercado financeiro que gostam de certificação, eu também tenho uma da minha área, que é da Google de Machine Learning Engineer. Essa fera aí, meu. O cara é bom. É, isso aí. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tive uma época que eu tava fascinado com essa coisa de análise de dados, que eu escutava muito que o futuro, uma das promissões... Eu misturei as palavras. As profissões mais promissoras. Uma das primeiras lá era justamente ciência de dados. Cientista de dados é sempre o primeiro, ou vai ter algo relacionado com dados, né? De que tudo hoje em dia é dado. Tudo hoje em dia é dado. Toma aqui. Tudo. Te dei. Pelo amor de Deus. Mas o dado é o novo ouro. Cara, mas pior que é verdade. Tipo assim, eu acho que a gente vê aí, até no mercado financeiro, crescimento dessas NFTs, blockchain, criptomoeda, tudo ali é baseado em dados. E eu fiquei fascinado por esse mundo e comecei a aprender, mas a minha maior dificuldade no início era por onde aprender, como me transformar, como seguir essa profissão. Eu tenho isso em economia um pouco ali, né, em econometria, estatística, mas... Pro cara que tá lá em casa agora assistindo, quer ser um cientista de dados, por onde começar? É na faculdade? Em casa o cara consegue ver no curso online? E nome chique também, né? Cientista de dados. Cientista de dados, exatamente. Então, tem vários caminhos para ciência de dados. O meu é um pouco diferente. A maioria das pessoas, elas vêm de engenharia, de ciência da computação, de coisas que são mais voltadas da estatística, física, coisas que são mais exatas. Então, essas faculdades mais clássicas exatas, elas ajudam bastante, principalmente na base ali de estatística, matemática, até programação em si. Lógica também, né? Sim, muito raciocínio lógico, resolução de problemas, que também é um ponto muito importante.
Mas aí, hoje em dia, é muito fácil de você aprender online. E aí, o que às vezes trava um pouco é se você não tem um inglês. Se você tem um inglês bem, tipo, consegue entender muito bem as coisas, você consegue pegar qualquer curso na internet. E aí tem, no YouTube, tem aula do MIT, tipo, de graça. Muitas aulas do MIT de graça, do básico até o bem avançado. Mas é aquele curso que o cara faz e no final ele quer vender um outro curso, ou é uma parada realmente aprofundada que o cara consegue aprender de verdade ali, tipo? Então, tem esse problema também. Se você pega grandes faculdades dos Estados Unidos, tipo MIT, Stanford, todos eles têm aulas de graça em inglês muito boas. E você aprender a matemática bem profunda, assim, de como funciona. E também você tem no Coursera muitos cursos renomeados, assim, de ciência de dados, que você aprende a usar as ferramentas, aprende a programar, aprende a estatística em si e aprende a aplicar. Mas se você for no próprio... Eu já comecei a receber propaganda no YouTube de uns caras que tem cara de ser exatamente o day trader da ciência de dados, que quer vender só o Lero ali para depois vender mais curso e não te ensina realmente o que fazer. Então rola isso também na ciência de dados? Rola os também. pilantrinhas. Vende aquele sonho de você aprender ciência de dados, programação, para você ganhar em dólar e ficar rico. E eles devem abusar ainda dessas notícias, né? De que a promissão... de novo, mano. A profissão promissora, que saco. Isso rola muito e aí eles usam algumas ferramentas. Tem um site de competições de ciência de dados, de graça também, que é muito legal. E aí eles vendem cursos de como ganhar essas competições. Então, eles se baseiam em algumas coisas, igual o day trader se baseia em comprar o cafezinho ali na hora, em coisas da ciência de dados em si, que você consegue até ganhar dinheiro nessas competições, e fala como ficar top 3 no Kaggle aqui nessa competição. Então, você tem que tomar cuidado. Em inglês rola menos isso, então você vê menos problema. Pelo menos eu nunca vi muitos cursos pilantrosos assim em inglês. Então o que você está falando é que o brasileiro é mais pilantra do que o americano. É isso. Não, tem muito americano pilantra também, mas eu acho que... Polêmica. Essa podia ter sido a pergunta polêmica. Podia. Quem é mais pilantra? Sim. Mas assim, nos Estados Unidos, você consegue ir lendo bastante, você entrando na comunidade, começando a ler sobre, ver vídeos sobre, você vai pegando umas tangentes ali de quais são bons conteúdos, quem são bons influenciadores, que você acaba entrando numa bola de neve boa e não numa ruim. Então, assim, foco entra no Coursera, pesquisa ciência de dados básica, pesquisa Data Science, Basics. Você consegue achar um monte de curso muito bom. Se você quiser começar pela faculdade, você fazer ciência da computação, te dá uma base muito boa de programação, de lógica. Depois você faz uma pós. E também tem uma coisa que até eu fiz pessoalmente, porque a minha faculdade só deu estatística básica ali, uma lógica e muito resolução de problemas, muito negócio, né? Como o negócio funciona. Aí faltou muito a parte de programação e de mais estatística avançada. E aí o que eu fiz foi bootcamps. Então tem muitos bootcamps que são cursos de duração bem menor. Então eu fiz um intensivão de 6 meses, que eles vão do zero até você conseguir aplicar muito bem. E o bootcamp, a diferença da faculdade, desses cursos online, é que é muito prático. Ele te ensina como você usar aquilo para resolver os problemas da empresa do jeito melhor possível hoje. O que eu fiz é da Levagon, é uma empresa francesa muito boa. E aí vale a pena dar uma olhada nos bootcamps também. E aí em português também. Legal. E você falou que tem esses cursos de matemática, física, estatística que a galera costuma usar, mas você teve uma história assim de administração. Você formou em administração comigo. E quais são as diferenças que você enxerga das pessoas que seguem cada um desses dois caminhos, as vantagens e desvantagens de cada um? Para quem está querendo começar, escolher qual caminho seguir, né? Porque tem muita gente boa que seguiu um caminho de ciência da computação, por exemplo, na faculdade. Tem gente que não fez faculdade e tem gente também que, igual você, fez administração e está trilhando um caminho legal também. Legal. Isso eu acho que é uma pergunta muito legal, porque eu acho que a administração, ela dá um conhecimento mais de negócio e de resolução de problemas, geração de valor, que, por exemplo, a ciência da computação não vai dar. Então, é muito comum você ver nessa área pessoas que sabem fazer um modelo ali, mas fazem um modelo que não vai gerar nenhum resultado para a empresa, não conseguem fazer aquilo ser operacionalizado e não sabe o porquê que aquilo existe. Então, você consegue fazer um modelo muito bom que prevê uma coisa que não importa. É basicamente isso. E aí a administração, ela dá essa vantagem, porque você está sempre olhando para como gerar resultados, como que eu vou fazer isso aqui, resolver um problema em si. E aí, então, eu acho que a administração ela ajuda muito nisso, e a parte teórica, eu tive a parte mais prática e teórica de programação, eu tive que aprender na raça, e é muito possível de aprender na raça. A comunidade é muito ativa de ciência de dados, então se você joga no Google, se você sabe pesquisar no Google, você já é um cientista de dados quase.
É muito fácil de você ir copiando um pedaço de código e resolvendo os problemas ali pequenos. E aí depois você vai entendendo como essas coisas funcionam por trás dos panos. E aí, muitas vezes, o pessoal da ciência da computação ele sai muito na frente nessa parte de programação, estatística, mas aí chega num ponto que ele precisa de fazer alguma coisa, um MBA, alguma coisa que vai ensinar a parte de negócio para conseguir gerar valor. Então, isso é muito importante. A prática também, e trabalhar com isso, acaba trazendo esse conhecimento, mas pessoas que estão entrando na área, muitas vezes focam no modelo, naquele código, como fazer aquilo ali, mas não conseguem pensar no como eu vou gerar, como que essa análise é relevante para o meu problema. Como eu consigo fazer um modelo que vai prever uma coisa que vai depois gerar um valor lá para frente. Então, eu acho que essa é a diferença boa que tem entre os dois cursos. Os dois são muito válidos de você começar. Você só tem que saber, tem que pensar muito bem em quais são as skills que você precisa de ter e onde vai faltar e onde você tem que aprender aquilo. E no final do dia, precisa dos dois, né? Precisa um complementa o outro. Então, se você entrou na faculdade, no caso de administração, depois você teve que, no seu caso, fazer um mestrado de ciência da computação. E vice-versa. Sim. E esses na verdade, são 3 grandes esferas aí na ciência dos dados. E na parte de dados, você trabalhar com dados, você precisa de 3 grandes conhecimentos. Um é o de negócio, que aí a administração sai muito na frente. 2 é computação. Computação é a parte de programação, como que computadores funcionam, como você consegue processar um dado ali, coisas bem, até hardware, software, tipo programar e tem que ter uma baita de uma máquina para poder programar, para poder analisar dados? Não, hoje em dia não. Deixa eu só acabar aqui e eu volto nesse ponto. E aí o último ponto é análise, negócio, computação e modelagem. A modelagem está estatística e técnicas de ciência de dados. Então, essas são as 3 grandes esferas. E hoje em dia, assim, não precisa de ter uma máquina. Você pode, de um iPad, do seu celular, você consegue abrir o Google Colab. A Google é sensacional no open source, que chama, que eles liberam muitas coisas de graça. Então, aí tanto de pacotes de programação quanto de ferramentas. Então, o Google Colab hoje, ele é melhor do que um Mac M1 para poder processar dados. Eles dão uma GPU até para você conseguir processar dados e tudo de graça, até certa quantidade. Não, a Google realmente dá muita coisa de graça. Inclusive, essa semana teve lá a carteira de investimento da Google, né? De graça. Realmente. Você pode usar de graça. E será que a estratégia da Google de fazer isso é para fazer com que você depois compre para você poder utilizar mais? Por exemplo, o Drive. O Drive você tem ali o limite de 15 gigas ou megas? Gigas. Se você estoura, você tem que comprar o plano de 100, tá ligado? Tipo, será que é o gatilho da reciprocidade do marketing? É o que eu acho, deixa ele confirmar também depois, mas que eles querem ter dados de tudo também. Então, se a sua vida inteira tá lá, e-mail, foto, vídeo, porque isso tudo são dados que podem ser analisados também, mas a sua carteira de investimentos, isso tudo são dados, e se você tá lá conectado no Google, ele tem acesso a tudo na sua vida. Eu nunca entrei na política de privacidade em si do Google Colab, que é esse serviço específico que ele dá um Jupyter Notebook para você rodar códigos. Eu não sei se ele tem acesso ao código que você está rodando ali. O dado eu tenho quase certeza que não, porque o dado que você sobe para a máquina ali, quando você desliga a máquina, o dado não fica guardado lá. Uhum. Então, eu não acho que é por isso. Esse Google Colab, ele tem valores pagos, você consegue subir, aí aumenta a capacidade da máquina. Mas também não é necessário, você consegue processar muito dado. É só se você realmente for processar largas quantidades de vídeo, por exemplo. E aí você precisa de mais. E aí muitas vezes, se você for fazer isso, você não vai usar o Google Colab, você já está usando uma solução mais enterprise aí de cloud. Então eu não acho. Eu acho que realmente isso da Google é mais para promover o desenvolvimento, a comunidade. Legal. Tem muita pegada disso na área de programação e ciência de dados. É um pouco menos, assim, mercenário. Legal. E assim, muito foda isso tudo que você falou, que você faz e tal, mas na prática, pra quem achou foda não tá entendendo nada. Tipo, o que exatamente você faz no seu dia a dia? Você abre um modelo lá e o que você faz e quais são os resultados disso? Tá, beleza. Hoje eu trabalho fazendo projetos para clientes da Falcone e o que eu faço em si, eu tô junto com os consultores ali, olhando para um problema, e aí vamos pensar num problema de planejamento de quanto eu vou vender. Eu preciso planejar o meu estoque, eu preciso ter uma previsão de quanto eu vou vender no próximo mês, na próxima semana, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nos dados históricos da loja, por exemplo, pensar numa loja de varejo. Eu vou pegar todos esses dados, eu vou tratar os dados, eu vou deixar eles num formato que
pode ser trabalhado num modelo. Eu vou pegar vários modelos, testar vários modelos, ver qual modelo vai ter uma precisão maior ali em cima desses dados. Depois eu vou operacionalizar isso. Então, por exemplo, eu crio um aplicativo para eles, para todo dia eu consumir os dados. Você faz isso em quanto tempo, velho? Depende. Tem projetos... Depende... A maior parte do trabalho é no tratamento inicial dos dados. Os dados geralmente vêm muito ruins. Depende do segmento também, mas a maior parte do trabalho, tipo 80%, é tratar dados e deixar eles no formato do modelo. Depois, a parte de modelagem, ela é muito pequena. Não, mas você falou que você até criou o aplicativo. E operacionalizar... Cara, tá cada vez mais fácil criar um aplicativo. Tá cada vez mais fácil operacionalizar uma solução. A gente trabalha muito com API. API, basicamente, é uma interface que alguma coisa manda um request, manda uma chamada ali para a API e eu devolvo os dados. Então, ela manda uns dados, eu devolvo uns dados. Quando eu crio esse gate aqui, fica muito fácil para qualquer aplicação conversar. Então, o próprio ERP do cliente, que é a solução master lá dele de processamento de dados e sistema principal deles lá, pode ter um processo que vai chamar essa API minha e eu vou devolver só a previsão para ele. Então, ele manda dado e recebe a previsão. É cada vez mais fácil você gerar isso. E se eu quiser também gerar uma telinha para ele ali no computador, tem muita solução que em Python, com até no-code, soluções que não usa código nenhuma, você consegue fazer uma interface ali fácil que vai chamar essa API um pouco mais complexa e dá para dar lá, por exemplo, quanto você tem que comprar de MM semana que vem. Cara, então, tipo, você consegue entregar um modelo... E você manda, tipo assim, você consegue também fazer uma previsão de acerto? De que, tipo assim, cara, tem uma chance disso aí que eu tô mandando dar errado. Você manda uma margem, um intervalo de confiança ali? Existe. A regressão linear já te dá um intervalo de confiança básico, só que a gente não usa modelos tão simples assim. Então, tem modelos mais complexos que estão criando técnicas bem complexas aí de gerar esse intervalo. A gente trabalha muito com modelos de árvores, são os modelos fora de deep learning, fora de redes neurais, que são muito bons e muito precisos e pequenos, assim, em termos de memória, que eles conseguem dar um intervalo quantílico. Então, eu consigo mandar uma margem de confiança. Eu posso falar, esse produto aqui, ele vai vender entre 7 e 3 unidades, e com a mediana aqui em 5, tipo. Então, eu consigo dar um cenário bom, um ruim e um médio ali para ele, até para ele tomar a decisão. Você dá vários cenários pro cara. E você falou do MM. Por que você usou esse exemplo? É porque foi uma empresa recente que você analisou aí? Não, porque esses commodities, quanto mais o produto vende, mais fácil é de você prever ele. Então, MM, água, essas coisas menores assim, quando você pega no supermercado, você tem um histórico muito grande deles. E você tem sazonalidade também. Você consegue pegar a sazonalidade de dias da semana que você vende mais MM. Mais MM do que o outro, então vale a pena, sei lá, pegar o MM na segunda-feira e deixar ele na prateleira do meio. E desse dado você chega em conclusões do que é melhor para o seu cliente. E aí tem até para esse motivo que você quer, existe outro tipo de modelo que não é de previsão. Aqui eu estou só prevendo quanto de MM você vai vender amanhã. Então eu vou prever, você vai vender 50 MM, beleza. Eu tenho um outro tipo de modelo que ele avalia a cesta de compras. Então, o que você compra junto? E acho que o poder do hábito tem um exemplo desse, que é todo mundo que comprava fralda, comprava cerveja também. Então, com esses modelos, a gente consegue pegar essas associações que depois você pode colocar os produtos próximos, você pode fazer todo o design da loja com essas associações. Teoria do consumidor aí. Isso aí, doideira. E é muito por conta disso que tá tão em alta essa profissão, né? Porque toda empresa quer saber como planejar o estoque para a semana que vem. Quanto que eu vou vender semana que vem para eu poder comprar a quantidade certinha? Porque dinheiro no estoque é dinheiro parado. Então, se tá lá dinheiro parado, poderia estar sendo usado de uma forma mais eficiente em outro lugar. Então, se você consegue... planejar muito bem isso, você está otimizando, está melhorando sua produtividade, está gerando mais lucro no final do dia. E aí, assim, onde que a gente está nessa evolução desse mercado, né? Ainda está muito no começo, as empresas já estão adotando muito isso, ainda tem muito mais caminho para andar. Então, tem muita empresa com maturidade muito boa em inteligência artificial. E aí, IA, quando eu falo de inteligência artificial, é um grande tema. Ciência de dados está dentro, machine learning está dentro de inteligência artificial, e aí você vai cada vez entrando mais. Deep learning está dentro de machine learning. Inteligência artificial, no geral, está começando... Tem muita empresa no início que conhece a buzzword, está doido para fazer, mas não sabe como que é. E está começando bem devagar, não consegue nem conversar direito se você tentar chegar numa solução mais complexa com eles.
E também tem empresas, e aí muito empresas mais modernas, assim, startups, você pensa em Tribe, você pensa em todas essas mais modernas, iFood, todas elas têm uma base de dados ali muito grande e trabalham muito com ciência de dados. Mas também tem muita empresa que ainda está começando, então é uma oportunidade para o Brasil ainda. O Brasil sempre está um pouco mais devagar do que os outros países já estão bem mais avançados. E aí tem muita empresa com dado ruim, que ainda não entendeu que precisa de ter dado bom e coletar bons dados para depois conseguir fazer análises em cima. E aí tem que começar a estruturar tudo agora para coletar dado nesse momento e depois gerar ciência de dados. E tem muita empresa que nem coleta dado também. Exato. E as que coletam, às vezes, nem tratam o dado. Então... E, tipo, teve um amigo nosso que veio no podcast essa semana, que ele falou o seguinte, o computador, ele Masca, o Masca. amigo nosso também. O Masca também, você conhece, né? Grande Masca. Grande Salve. Masca, já deve estar nos States nesse exato momento. Nesse exato momento, ele está indo para os States. Mas quando o cara estiver assistindo o podcast, já Aí está lá já estará. comprando seus bitcoins. Então, ele falou o seguinte, cara, o computador, ele é burro. Por mais que não pareça ser, ele é burro. Porque ele não consegue corrigir um pequeno erro. Ele literalmente faz aquilo que você manda ele fazer. E eu, na faculdade, já tive R, por exemplo, em econometria, que é a programação R, uma linguagem que, vamos ser sinceros, é bem complicada, eu pelo menos acho. E são códigos muito loucos, em inglês também. E aí Cara, você era igual computador. O professor mandava você fazer alguma coisa, você errava e não conseguia corrigir. voltando aqui pro papo, né? Ignorando a indelicadeza do nosso amigo aqui do lado. Cara, como você... Tipo, eu já percebi quando a gente tá ali programando, criando o código e tal, às vezes o próprio programa fala, ó, tem coisa errada ali. E ele não continua aquilo que você tava fazendo. Uhum. Mas vamos supor que você fez uma coisa errada, mas o programa conseguiu dar sequência. E aí você chega num resultado que não é o resultado certo. Uhum. Já rolou isso contigo? Tipo, de errar o resultado? Programar, achar que você estava programando da forma correta, mas você não programou da forma correta, entregou o serviço ali pro cliente, mas era algo completamente fora do que realmente é de verdade. Cara, já rolou e isso chama... É muito comum esse erro que chama data leakage. E aí, pensando em modelo de novo. O data leakage, eu tô olhando para um histórico de vendas e aí eu tô querendo prever quando você vai vender. Certo. Se eu tiver uma variável ali, que é, por exemplo, o preço de venda... Não, deixa eu pensar outra coisa. Você tem se vendeu ou não... Você tem, tipo, a variável quantidade vendida e se vendeu ou não. Se eu usar essa variável de se vendeu ou não, sim ou não, para poder prever a quantidade de venda, eu tenho um viés ali. Então, eu crio um data leakage. E aí, eu já vou estar criando... Eu já vou estar avisando para o modelo antes que ele vai prever uma coisa que já está verdadeira. Então, por exemplo, no futuro, eu não vou saber se o produto vai vender ou não. Então, eu preciso de pensar sempre no futuro o que o modelo vai ter de dados ali. E isso já aconteceu, é muito comum acontecer de você usar essas variáveis e dar esse viés pro modelo. E tipo assim, esse futuro que você diz quanto tempo? É 1 ano, 2 anos, 10 anos? Depende. Quanto mais próximo, mais fácil de você prever. É isso que eu ia te falar, porque tipo, por exemplo, se você for analisar preço, aí entra inflação, entra um tanto de coisa que pode sim prejudicar e às vezes tem que começar a prever não só o quanto que ele vai vender, mas também prever a inflação, prever a taxa de juros, etc e tal. Você também já chegou a fazer previsões econômicas, assim? Econometria, utilizar estratégias desse gênero? Não, até que não. Eu foco mais em processo, indústria, Entendi. dados mais... até de imagem, coisas assim. E aí até de imagem tem um viés que é muito comum, que acontece muito, e tem até um documentário muito bom na Netflix que chama Coded Bias, que ele mostra uns vieses inconscientes que vão do ser humano para os modelos. Então, por exemplo, um modelo que está querendo fazer reconhecimento facial, você vai usar fotos só de homens e mulheres brancas. Quando chegar uma pessoa negra, o modelo não vai conseguir prever. Isso tem, por exemplo, em crédito também. Você quer fazer uma análise de crédito para ver quanto de crédito aquela pessoa vai ter. Nubank faz isso, por exemplo. E aí você tem todas as variáveis. Você tem o Henrique, você tem a profissão dele, você tem quantos anos, você tem se ele é formado, você tem gênero, você tem idade. E aí, se você coloca, por exemplo, a raça dele, isso pode ser um grande problema na hora de você fazer uma nova previsão. Porque você não pode usar. Essa não é uma variável que faz você decidir se uma pessoa pode ou não ter um empréstimo e qual o valor para aquela pessoa fazer o empréstimo.
E isso gera grandes problemas até na justiça, que você tem que provar que o seu modelo não usa aquilo e provar por que o Henrique merece mais crédito do que o Penumbra, por exemplo. Entendi. Caraca. E tem muita empresa que faz isso? Então, é muito nova. Essa área é muito nova no geral. Então, tem empresa que fez, tem problemas na justiça grandes, principalmente tem grandes escândalos nos Estados Unidos que saíram à tona disso. E esse documentário mostra muito, e aí principalmente de imagem, assim. E aí, pensando no Brasil, assim, eu não conheço muitos casos, mas são vieses inconscientes. Você está usando, é uma boa variável preditora, pode ter alguma correlação espúria ali, e aí você acaba colocando aquela informação no modelo. Explica o que é correlação espúria, eu acho isso muito legal. Correlação espúria é uma coisa muito legal, tem um site... Eu já vi, esse site é foda. Acho que é Spurious Correlations, o nome do site. Mas, basicamente, ele mostra correlações bizarras. Tipo assim, número de afogamentos num ano nos Estados Unidos e quantidade de filmes que o Nicolas Cage soltou naquele ano. E aí tem uma correlação, tipo, quase perfeita. Correlação, pra quem não sabe, é tipo assim, o crescimento, por exemplo, de ambos os dados, eles seguem perfeitamente ou quase perfeitos, tá ligado? Tipo, exato. Você coloca os dois no gráfico e os gráficos linhas, são parecidos no mesmo caminho. Tem um que você vai gostar bastante, que eu acho que é o sucesso do Facebook, o número de contas abertas com o número de músicas que o Justin Bieber lança no ano. Olha aí. É o que eu vi lá, que o meu professor falou, acho que é taxa de suicídio com ataque de tubarão, tipo uma parada assim. Negócio... Quantos picolés alguma empresa vende também? É um negócio muito louco. Vale a pena a galera entrar nesse site, é bom pra se divertir um pouco. E, cara, você falou do poder do hábito, eu já li esse livro, inclusive, cara, hábito e dados são coisas que andam juntos, né? Correlação, que não é espúria. Correlação. E, assim, no Poder do Hábito, a gente tem ali uma história bizarra que a empresa descobre primeiro que o pai e que a filha tava grávida, né? Uhum. E descobriram isso por conta dos hábitos de consumo dela, que ela tava começando a comprar papinha de neném. Não, acho que nem era nem papinha, era tipo roupa para mulheres grávidas ou DVD que ensina como cuidar da criança. Até relação com a gravidez em si. Era alguns produtos que não eram diretamente relacionados com a pessoa estar grávida. Tipo, DVD de criança, tá ligado? Tipo assim, DVD da Barbie. Viram que ela teve uma mudança de hábito muito rápido e chegaram à conclusão. Falaram, pô, acho que foi a Target, né? Foi a Target. Essa pessoa aqui, ela tá consumindo coisas que ela não consumia antes. Vamos analisar o que ela tá consumindo agora. Pô, coisas relacionadas à criança. Provavelmente ela tá grávida. Então vamos começar a mandar panfleto pra casa dela de promoção de produtos pra criança. E aí, na real, produtos pra mulheres que estão grávidas. Uhum. Então, quando ele começou a receber esses panfletos, o pai viu, foi tirar satisfação na empresa e falar, você tá doido? Minha filha tem, sei lá, 16 anos, vocês estão mandando produtos pra mulheres grávidas? Você tá querendo incentivar a minha filha a ficar grávida? E aí, depois de 2 meses, o pai volta na empresa pedindo desculpa, falando, a minha filha tá grávida, então vocês descobriram primeiro do que eu. Tem alguma outra história que, assim, pode até ser recente, que é bizarra, assim, tipo, que os dados estiveram à frente da capacidade humana? Cara, de cabeça, assim, eu não sei de nenhuma história. Se lembrar no meio do podcast, você fala no meio do podcast. Mas, assim, é comum. É muito fácil você perceber essas mudanças. Quando você tem uma base de dados gigantesca ali de consumo das mulheres grávidas, você consegue muito facilmente perceber quando uma pessoa entra nesse grupo. Então, você consegue... E aí é uma coisa muito comum de você fazer na sua base de clientes, é clusterizar. Você cria grupos de clientes e quais são, a partir de várias informações dele, tipo, qual a renda, quais produtos ele está comprando, quantas vezes ele vem aqui na loja. E aí você consegue separar esses grupos e você consegue direcionar promoções para essas pessoas. Você consegue atingir muito melhor eles de forma bem específica com a necessidade deles. E qual que é a sua opinião sobre isso, sobre o seguinte fato, a privacidade dos dados do usuário, né? Porque, por um lado, isso é muito bom para a empresa, porque ela vai vender mais, ela entende melhor o seu cliente e consegue fazer promoções específicas para cada cliente, então você não vai ficar
recebendo promoções aleatórias que não são do seu interesse. Então, se você está querendo alguma coisa específica e você recebe um anúncio na internet sobre aquilo, isso é por conta desse tratamento dos dados bem feito. Mas, por outro lado, também tem a questão de privacidade dos dados. As empresas muitas vezes sabem mais de você do que você mesmo sabe. Então, o que você acha sobre isso? É um debate polêmico. Bizarro, bem polêmico. Vocês não estavam querendo fazer pergunta polêmica. Fiz mas... a primeira. Fiz. Ah, não, a primeira foi segunda, a minha, pô. A segunda. Teremos outras. Sim. Mas assim, depende. É muito difícil isso. Depende muito do indivíduo, se ele quer disponibilizar os dados, e aí isso está mudando muito com a LGPD, né? Você tem que deixar a empresa, você tem que aceitar os cookies, você tem que liberar quais dados a empresa pode ver de você. E a Apple também faz um serviço muito bom, tá vindo muito forte nisso, de colocar uma barreira ali entre o site, entre as empresas e os seus dados específicos e seu histórico. Inclusive, os gestores de tráfego estão sofrendo com isso por conta Sim. das atualizações do iOS. Sim. O Zuzu acabando com a vida deles. E isso eu acho legal, porque ela deixa você escolher se você quer ou não quer. Então, eu acho que volta muito para a escolha de você querer vender seus dados, ou você querer dar seus dados de graça para receber um serviço melhor. Ou se você não quer, você quer ficar totalmente no escuro ali e não quer que ninguém saiba nada de você. Então, eu acho que a escolha é muito do indivíduo e precisam de ter tecnologias que vão conseguir deixar com que o indivíduo decida o que ele quer. Até porque, beleza, isso na teoria é muito lindo, mas na hora que você pega uma empresa gigante, qualquer varejista aí, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, as maiores do Brasil, até a Amazon, Apple, são milhões, talvez bilhões de clientes. Então, você conseguir fazer isso individualmente para cada um é complicado. E assim, eu tenho um exemplo até legal da Amazon, que aconteceu comigo agora. Eu tava pesquisando, eu tava olhando uns consoles, coisas na Amazon, assim. Eu comecei a pesquisar muito sobre Switch, vi uns vídeos, dei umas pesquisadas, comecei a conversar muito e comecei a ter interesse. Eu olhei na Amazon o preço umas 2 vezes e tal, tava, sei lá, R$2.500, R$2.600. Aí, certo dia eu entrei lá, tinha uma promoção, entregue amanhã na sua casa por R$2.000, com um desconto de, sei lá, tipo 20%. E aí, entrega amanhã. Então, significa que eles fizeram uma movimentação de centro de distribuição para ficar mais perto de mim, para eles conseguirem entregar num dia mais próximo, porque eles viram que eu tenho uma probabilidade muito grande de comprar aquele item. E ainda deram a forcinha final, que foi o desconto. Então, dados te ajudam a otimizar a sua receita ali, né? Porque por mais que você esteja vendendo mais barato, pelo menos você vai estar vendendo, né? O que às vezes o cara não ia comprar antes. Isso rola muito com o iFood. Tinha uma estratégia, acho que não funciona mais, que eles correram atrás para acabar com isso. Mas se você entrasse no iFood e pesquisasse ali, quero comer carne, sei lá. Aí você entrava no restaurante e saía do aplicativo. 5 minutos depois você recebia um cupom de desconto. Peraí, era isso mesmo. Pô, deu vontade de espiar. Mas passou a vontade que eu achei que ele ia falar alguma coisa, eu fiquei nervoso. Eu falei, fudeu, eu vou ter que espiar no meio, mas enfim. Mas é isso. E isso tudo é feito através de programação. Sim. Você colocava um item na sacola, saía, eles falavam, volta aqui, olha esse cupom pra você comprar. Você colocava na sacola. Você colocava na sacola e vazava do aplicativo. Isso, em sites antigos, era muito comum. Vários sites varejistas desses, você tinha essa estratégia. Você colocava na sacola e saía, eles te mandavam um desconto. E aí, lógico que as empresas perceberam. E aí, isso é um if else muito simples, né? Isso não tem um modelo por trás. Você tá colocando, se a pessoa colocar um negócio na sacola, manda um cupom para ela. Que não é nenhum modelo, né? É uma lógica burra. E aí você consegue criar modelos melhores para depois fazer... E aí você consegue criar hoje modelos melhores para justamente usar outras informações para prever se a pessoa quer comprar ou não e tentar dar essas forcinhas e esses cupons. Tentaram driblar em cima da gente, mas esqueceram que nós somos os dribladores oficiais. Nós somos o Ronaldinho Gaúcho. Nós somos o Ronaldinho Gaúcho, exatamente. Acabou o podcast também. Mano, seguinte, isso aí que você falou da Amazon é bizarro, né? Tipo assim, não é só você dar o desconto pro cliente, você entender o hábito de consumo dele, porque tem toda a parte por trás ali dos bastidores, de distribuição mesmo, de levar o produto até chegar num hubzinho mais próximo dele. As empresas já fazem muito isso, então você falou da Amazon, que é a maior do mundo nesse caso, mas as outras também já estão fazendo isso, você enxerga isso acontecendo no Brasil também?
enxergo, eu acho que essas grandes varejistas, Magazine Luiza, até Ponto Frio, que vai para a Via Varejo, né? Elas têm modelos, assim, tem níveis diferentes de otimização ali desses modelos, de dados e ainda principalmente agora com essas opções de você comprar e retirar na loja, você precisa ter um controle, uma previsibilidade cada vez maior para você saber onde tem que ter estoque, onde tem que ter produto. Então, se não tem ainda muito, elas têm que cada vez ter mais, porque senão não vai conseguir competir mesmo com as outras. Como é que você, tipo assim, como é que você, cientista de dados, fogem, por exemplo, da mentira? Porque o que mais deve rolar é aquela pessoa que às vezes vai, tipo, responder uma pesquisa ou você vai correr atrás de um dado e a pessoa passou uma informação falsa, né? Ela não passou a informação verdadeira. Ou porque às vezes estava com vergonha de passar a informação verdadeira, não quer expor algo tão pessoal. Ou também porque às vezes a pessoa estava ali com pressa na hora de responder uma pesquisa e respondeu qualquer coisa. Isso deve rolar muito. Eu, por exemplo, já fui responder pesquisa em site, que eram, sei lá, 15 perguntas, aí chegou, sei lá, na 7ª, eu falei, já tô de saco cheio, eu respondia qualquer coisa. Como que vocês conseguem prevenir esse tipo na hora de chegar à conclusão? Eu sei que rola o negócio do intervalo de confiança, de que a informação que você chega no final não é a informação necessariamente precisa, 100% precisa. Qual que é a estratégia que vocês utilizam? Então, tem duas grandes estratégias. A primeira é escala. A partir do momento que você tem respostas de 10 milhões de pessoas, vai ter uma ou duas que vão responder errado. E aí, se você está falando de um formulário, vem a outra estratégia, que você tem que pensar no dado, como que você está coletando aquele dado. Se você coloca uma pergunta obrigatória ali que não faz sentido para aquela pessoa responder, ela vai responder qualquer coisa. Então, questionário é um dado muito ruim, no geral, assim, porque tem muitas variáveis que podem mudar de acordo com o humor da pessoa naquele dia, com travou, demorou, é grande, tem uma pergunta obrigatória. Então, geralmente você não usa o formulário. Então, você questiona, principalmente, você tem que questionar como esse dado foi coletado e usar métricas de escala para entender quais são os outliers, quem está muito fora do padrão, e às vezes até tirar esses outliers. Cara, porque, tipo assim, você falou um negócio que é verdade, do questionário. Eu acho que quando a gente força a pessoa a fazer algo, a tendência é que o resultado não seja o resultado que a gente gostaria de obter. Então, por exemplo, você pega hábito de consumo. A pessoa está consumindo porque ela quer consumir. Ela não está sendo forçada a consumir. E se de alguma forma você conseguir chegar às informações ali dos hábitos de consumo daquela pessoa, você pode chegar a conclusões. Então, por exemplo, vocês profissionais da área, vocês evitam, por exemplo, fazer questionário. Não que vocês não façam, mas que não é a melhor estratégia hoje em dia. Existem tecnologias e inteligências que são muito mais precisas e eficazes. Cara, todo dado que é coletado automaticamente é melhor do que um dado que tem um input manual. E aí pode ser um processo básico ali de por exemplo, caixa de um supermercado. Se o cara tem que colocar lá manualmente, em vez de passar o código de barra, você tem uma chance de erro muito maior. Igual a balança, por exemplo. Você vai pesar uma fruta, a pessoa pode errar qual fruta foi. Então ali você tem um erro muito maior porque você tem um input humano. Então, tudo que tem um input humano tem um risco maior de ser pior e ter algum problema nos dados. Tudo que é coletado automaticamente, tipo sensores de uma máquina na indústria. Esse dado é maravilhoso. Você tem o sensor ali segundo a segundo e a chance de ter um erro é muito menor do que de uma pessoa. E eu acho que é muito, muito legal isso, porque eu tenho a teoria que eu sempre falo aqui no podcast, que tudo se conecta no final. A programação vai se conectar com o que a gente faz. E às vezes a gente quer vender, por exemplo, na internet. Eu sinto que quando a gente tenta não... como é que fala quando você tenta fazer com que a pessoa compre algo? Você tenta instruir a pessoa? Coagir. Intuição. Você tenta fazer de alguma forma intuitiva, fazer com que a pessoa compre. Ou seja, então galera, compra aí, arrasta pra cima, sei lá. Pode ter um resultado legal? Pode. Mas eu acho que uma estratégia de venda que eu gosto, que é mais pensado pro longo prazo, é você mostrar, sei lá, a sua experiência com o produto. E você mostra a sua experiência com o produto, você não tá querendo vender o produto, mas, sei lá, você deixa o link ali, você não fala, tipo, diretamente, comprem, mas você deixa o link ali do produto que você tá querendo vender. Se o produto for seu, nem precisar o link, você precisa colocar, porque a pessoa, você já vai conseguir conquistar a venda automaticamente. O que você tá falando você não vender para a pessoa, você ela não comprar vender de você. Ela comprar de você porque ela viu a sua experiência, ela falou que era uma experiência parecida com a dele, porque ele compartilha tanto e parece ser tão bom, fazer tão bem para ele, que eu vou querer comprar. Então, eu acho que, tipo, às vezes o resultado no longo prazo pode ser um resultado mais preciso. Justo. Com certeza. E aí, tá em alta a profissão, todo mundo tá ganhando muito dinheiro, porque
tem demanda, mas não tem oferta de profissionais qualificados. Quanto assim, em média, uma pessoa que está começando consegue ganhar e até onde isso pode chegar? Essa é uma pergunta difícil, assim, porque tem muitas empresas entendendo agora qual é o motivo da área e a importância e o quão difícil é conseguir um profissional bom, qualificado. E agora, com cada vez maior a possibilidade de trabalhar remotamente, o Brasil está competindo com os Estados Unidos, o Brasil está competindo com a Europa. E aí você recebe em dólar trabalhando no Brasil. E isso está causando um grande movimento de mercado de saída de pessoas daqui, porque você ganha muito mais dinheiro trabalhando fora. E aí, assim, se você pesquisar na internet, você vai achar médias salariais, mas sei lá, se é um júnior, você deve ganhar uns 5 mil, coisas assim. Se você já está numa empresa que entende a importância e se você tem um conhecimento bom. Mas isso, o céu é o limite. Assim, se você vai trabalhar na Google, você é um sênior, e aí você não precisa de estar na carreira de gestão, não. Você não precisa ser o diretor ali, não. Você pode ser o cara especialista e ganhar salário de jogador de futebol. Eu conheço pessoas que ganham salário de jogador de futebol. E não é tão difícil. Mas qual jogador de futebol? O Neymar ou não, o tiozinho da série C do Campeonato Brasileiro? Cara, de ganhar um salário de $100 mil por mês. Existe isso. O do Neymar, tô falando. Não ganha muito mais que isso, né? Mas existe salários desse tamanho. Um jogador de um time, um clube top aqui do Brasil. Sim, e aí... Mas isso são na FANG, né? Que é Facebook, Apple, Google e caras muito sêniores, assim. Então, não necessariamente, às vezes um caminho mais eficiente é não ser empreendedor nessa área e sim trabalhar em grandes empresas. Porque elas pagam muito bem. É uma área que você consegue ter os dois caminhos. Existem muitas consultorias pequenas hoje no Brasil, por exemplo. Tem muitas consultorias pequenas de pessoas que empreenderam nessa área. Então, ele tem um núcleo ali de resolução de problemas com ciência de dados muito especialista e consegue ganhar muito dinheiro empreendendo. Você tem pessoas que trabalham com freelancer, que ganham muito dinheiro também. Você tem tem muitos terceiros que eles trabalham, sei lá, quebram o tempo dele em, sei lá, 30% por dia. Trabalham, tipo, sei lá, eu vou ficar 30% no Pinterest, vou ficar 30% no Facebook, 30% no iFood. E o cara é muito bom naquilo que ele faz, então ele ganha muito dinheiro. Pinterest? A galera tira... Cara, eu nunca usei o Pinterest. Eu sou muito... Mas muita gente fala dele, que tem muita informação lá. Tipo, como que funciona o Pinterest? Eu não sei. É uma rede social de foto? Tipo um Instagram? Rede social de foto. Mas como você consegue coletar dado do Pinterest, por exemplo? Cara, o dado do Pinterest são as imagens. E o Pinterest, ele te oferece imagens parecidas com aquela que você tá vendo. Então, ele te sugere imagens, tipo assim, eu tô vendo... O Pinterest é muito usado com pessoas de arquitetura, se olhar tatuagem, coisas assim. E aí, sei lá, eu tô olhando uma tatuagem lá de alguma coisa, aí eu clico nela... Eu clico nela, vão aparecer várias tatuagens de cruz. Então, ela tem uma inteligência de dados ali, que ela entende o que tá na imagem e sugere outras imagens parecidas com aquela. É tipo o recomendado do YouTube? O explorar do Instagram. Exatamente. Mas só que na realidade o recomendado do explorar, eles mandam não necessariamente... Eles mandam o que você consome no geral. Então, pode ter coisa de culinária, de futebol. Sim. Agora, no Pinterest, você entra na imagem e só aparece coisa relacionada àquela imagem. No Pinterest, você pode dar zoom numa imagem, num pedaço da imagem e ele te recomendar coisas parecidas com aquele zoom que você deu. Caraca. Pô, que doido. Eu vou baixar o Pinterest, mano. É um aplicativo que parece ser interessante. E, cara, quem que é o Neymar da programação? Tipo, tem um cara o mais brabo de todos, assim. Então, o que fez um grande feito na humanidade. Tem várias pessoas de vários... como é muito ampla a área de inteligência artificial, você consegue achar pessoas em vários pedaços. Tem um cara muito bom que chama Andrew NG. Ele é um cara... eu acho que ele é chinês, se não me engano. Ele é muito bom, ele fez uma das maiores empresas de inteligência artificial. E ele fez... e ele tem os cursos mais famosos também no YouTube, no Coursera, que é muito bom o curso dele. Muito bom. O curso, todo mundo... E é em inglês ou é em mandarim? Inglês. Todo mundo que trabalha com isso tem que fazer esse curso dele. É mesmo? É tipo básico, é muito bom. É básico, mas ele é profundo. E essa galera que trabalha com programação, é uma galera mais low profile, assim? Tipo, de não divulgar muito? Por exemplo, você vê lá, o cara que criou o Bitcoin, por exemplo. Ninguém sabe quem que é. Parece que é aquela galera que realmente gosta de ficar ali mais na dele e tal, ganhar o dinheiro dele trabalhando pra empresa, mas não quer divulgar tanto a própria imagem. Mas você falou o negócio de curso. Pô, pro cara lançar um curso, ele tem que divulgar a própria imagem. Então, tem sim influenciadores digitais de programação, por exemplo?
Menos. Assim, eu não conheço tantos. Tem um cara que eu gosto muito que é o Lex Fridman. Ele é um... Só que os caras têm um grande histórico. Ele ele ficou muito tempo pesquisando no MIT. Ele é muito bom. Então, ele, a partir disso, consegue criar uma imagem para ele baseada no MIT. Então, ele é um cara influenciador muito bom. Você tem a chefe de ciência de dados da Google, Head of Decision Science, que é o cargo dela. Uhum. Ela é influente também, muito no LinkedIn, muito no YouTube, com alguns cursos. Mas, assim, realmente, influenciador, você acaba tendo mais influenciador de paper científico do que de rede social. Pra área, né? Tem cara mais famoso que criou, por exemplo, um autoencoder de rede neural diferente. Uhum. E esse cara é muito foda. Então, então, os programadores, eles falam mais para a comunidade de programadores. Eles não acabam possuindo uma certa dificuldade ali para atingir pessoas no geral. Tipo, eu, por exemplo, eu faço TikTok sobre economia, mas eu tento simplificar tanto a ponto de uma pessoa que não entende nada de economia poder entender meu vídeo. Isso acaba sendo um pouco mais difícil ao se tratar de programação, por ser dado, código. Eu acho que influenciador de conteúdo, você vai muito para quase um curso. Então, a pessoa tá mais explicando um conteúdo em si e acaba não pegando toda outra parte de influência. Porque, tipo, eu já cheguei a ver, por exemplo, no TikTok, tem um cara que ele fez um vídeo que estourou, tipo assim, mostrando a rotina dele de programador. E aí, os comentários eram do tipo, cara, como aprender a programar? Então, tipo, ele abriu um leque de oportunidades, às vezes, para vender um curso para iniciante. Então, a pergunta no geral seria, você acha que TikTok, com o crescimento do TikTok, YouTube, Instagram... e vendo toda essa a fama dessa profissão, né, que vem criando aí o auge da ciência de dados, essas plataformas podem ser uma oportunidade para quem está no mercado conseguir uma nova fonte de renda e tipo, poder virar um influenciador digital mesmo, o cara que faz story, o cara que faz TikTok, o cara que faz vídeo por YouTube, mas incentivando novas pessoas a entrarem, até porque eu acho que quanto mais gente no mercado, e há grandes chances de terem pessoas muito boas. E quanto mais gente boa, maior a chance de desenvolver coisas boas, visto que isso é o futuro. Então... Cara, eu vejo que tem uma grande oportunidade. Eu vejo que tem muita gente que faz isso pelo espírito de open source. Na programação e na ciência de dados, o espírito de open source ele é muito maior do que essa oportunidade de uma renda extra. Acaba que depois junta, mas contribuir com a comunidade é muito interessante. Então, tem muita gente que escreve artigos que explicam conceitos complexos de forma fácil e posta de graça. Tem gente que faz vídeo no YouTube explicando como que você faz aquele modelo. E aí, acho que influencer também tem muita oportunidade. Tem uns caras bem famosos de programação. Eu não lembro o nome dele, mas ele trabalhava na Google e ele postava como fazer uma entrevista. Por que eu pedi demissão do meu trabalho na Google? Coisas assim. E aí ele faz conteúdos também engraçados. É bem legal. Então, acho que tem muita oportunidade de renda extra. Mas... também depende um pouco do nicho. Eu acho que tem que acaba vir que as pessoas o primo rico da programação aqui no Brasil. Eu acho que ia ser muito foda se isso acontecesse. Porque, porra, é uma profissão promissora. Com certeza. E o cara tem uma oportunidade aí, porque ainda não tem o primo rico da programação aqui no Brasil. Se fosse o Gabriel Casimiro, você não acha que ele devia ter um canal? Eu tô aqui o tempo inteiro tentando fazer ele comprar meu curso de TikTok, mas ele até agora não demonstrou interesse, eu tô zoando. Já fiz a pressão nele. Já faço. Inclusive, antes da gente começar a gravação aqui, a gente tava conversando que ele ia ter que fazer um compromisso público, que ele já pensou em criar um canal no YouTube também para ensinar tudo isso, e ele falou que tava pensando. Então, quando a gente cria um compromisso público, a gente tem mais chance de cumprir aquele compromisso. Então... Você não acha que ele deveria... Cara, o Primo Rico começou em 2016, velho. Olha aí o cara onde ele tá. E assim, eu acho que se você conseguir passar a informação de um jeito simples da pessoa entender e você conseguir fazer com que a pessoa tome gosto por aquilo, a ponto de falar, eu quero trabalhar com ele, eu quero ser igual ao Casimiro, igual ao que acontece com o Primo Rico, tem muita gente que quer ser igual ao Primo Rico, só que ele fala de finanças. Eu acho que tem um mercado gigantesco aí pela frente que ainda não foi tão explorado no Brasil. Joguei na mesa. Jogamos na mesa. Não, realmente, eu acho que no Brasil o mercado é gigantesco. Eu não conheço muitos influencers de ciência de dados, de programação. Os que eu conheço são geralmente
o cara da Hotmart, o head de ciência de dados da Hotmart. São pessoas em posições altas nas empresas, e aí tem um podcast, tem vários podcasts bem legais, data hackers, que já são famosos, mas eu acho que conteúdo de YouTube, assim, realmente tem muita oportunidade. Vamos deixar o link do canal que ele vai criar aqui na descrição do podcast. Daqui 5 anos a gente tá lá no evento dele, 40 mil pessoas assistindo e esse trecho do podcast na hora que ele fizer um lançamento de um curso, faturar ali 7 em 1, falar esse resultado, tudo começou no Aurum Podcast. Desses 7, pelo menos um vai pra gente, né, Stu? Pelo menos um vai pra gente. Pelo menos uma comissãozinha. Cara, inteligência artificial é um tema que tá na moda também. Todo mundo começou a falar disso recentemente. O que é a inteligência artificial? Qual que é a diferença de machine learning? Que você falou que machine learning é um subtema da inteligência artificial. Explica um pouquinho disso pra galera. Tá. A inteligência artificial, ela é um grande tema e machine learning está dentro dela. E aí, o que é a inteligência artificial? O que a inteligência artificial difere da computação normal? De você criar um aplicativo e da programação mais tradicional. Na inteligência artificial, você não está passando o if-else para a máquina. Você não está passando o código esperando que ela só execute aquilo. Você está gerando um modelo que vai ser capaz de gerar um output além do que você está programando a máquina em si para fazer. Então, por exemplo, criar uma previsão. Você não está programando para ela te falar se colocou no carrinho, manda a promoção. Você está mandando ela ver qual a probabilidade de você comprar um item. Então, essa é a grande diferença da inteligência artificial para programação normal, pelo menos na minha visão. A inteligência artificial é isso, então? É você meio que criar um modelo que vai prever alguma variável? Não em si. Você está mandando o computador não gerar o output programado em si, que é o if-else. Então, não é a computação tradicional que você falou grego para mim agora. O que é o Vamos output lá. do if-else? Tá. Quando você faz um programa tradicional, você coloca todos os comandos e espera que o computador te dê o output esperado daqueles comandos. Então, te dê a saída. Eu programei que o meu site vai ter a capa vermelha. Eu espero que aquele código, quando eu rodar ele apareça uma tela vermelha. Tá. Isso é a programação tradicional. Quando você vem para inteligência artificial, você está programando o computador para criar um output que não é uma saída ali, que você não conhece. Eu quero prever alguma coisa. Eu quero saber alguma coisa que está dentro dessa imagem. Não é uma coisa que está programada ali dentro do código. Tipo assim, você programou o negócio para ser vermelho. Isso é a programação tradicional. A outra é você fazer com que a inteligência artificial descubra o vermelho. Tipo, seria isso? Exato. Ah, tá. Preveja que é vermelho, por exemplo. Entendi. Que o seu site Preveja que o seu site, a melhor opção Exato. é ser vermelho. E não você tentar chegar à conclusão. Qual é a melhor cor pro meu site? Ah, tá. Faz sentido. E qual que é a diferença disso para machine learning? Beleza. Então, inteligência artificial é um grande tema. Machine learning, você começa a entrar em tipos de modelos, tipos de solução. Por exemplo, você entra em modelos que são supervisionados e não supervisionados. Aí você vai entrando em grandes subdivisões até chegar nos modelos em si, tipo regressão linear, que é um modelo supervisionado, que está dentro de machine learning, que está dentro de inteligência artificial. Então, é uma das maneiras de você fazer inteligência artificial, é machine learning. Entendi. E, cara, tem alguma chance aí de futuramente... Porque quando você fala de programação, como o próprio nome diz, você está programando algo para fazer algo tipo que você não necessariamente precisa ficar fazendo ali toda hora. É só você criar um código que ele já vai processar todas aquelas informações e você não vai perder tempo. Então, vamos dizer assim, que programar também é poupar tempo. Para você não ter que ficar fazendo aquilo sempre. Desenvolver, por exemplo, uma inteligência capaz de desenvolver os códigos. Eu acho que já deve existir, né? Tipo, ocupar até o que você faz, né? Não ser você que vai desenvolver o código. Então, uma inteligência desenvolvendo uma nova inteligência. Pode falar isso? Já existe. Interessante. Existe um modelo de linguagem natural, que é um modelo que está olhando para texto mesmo, que já foi treinado, chama GPT-3, e ele é da Microsoft, se não me engano, o modelo. E ele foi usado para tanto prever qual vai ser o código, então ele já consegue programar. Então, por exemplo, eu estou programando, eu já uso isso, chama GitHub Copilot. Eu começo a programar uma linha de código, eu escrevo um comentário, tipo, eu quero fazer um modelo para prever quanto vai vender desse item aqui.
E ele já vai me dar o código inteiro pronto. E também existe a outra opção que é um site, chama Codex, C-O-D-E-X. Você escreve o que você quer fazer e ele te dá o código pronto. Então você escreve em texto, linguagem mesmo. Tipo, eu quero fazer um aplicativo que vai olhar para os meus gastos financeiros e ele vai te dar um código. Poderia dizer que isso é tipo uma white label? Eu sei que a white label é tipo assim, é uma pessoa que desenvolveu um sistema, ou um site, ou um programa, e ele oferece esse serviço para as pessoas desenvolverem tipo marketing, criar marca e etc e tal. Mas se você desenvolve um código, que o código já faz a coisa de forma automática, e você vende esse código para pessoas utilizarem, cada pessoa escolhe a forma que quer utilizar, um vai utilizar para prever vendas na empresa dele, o outro vai utilizar para analisar hábito do consumidor e tal. A pessoa que desenvolveu o código, ela consegue vender para muitas pessoas e essas pessoas podem acabar criando empresas em cima daquilo que foi desenvolvido. Então, tipo, poderia ser? Poderia. Eu acho que é até maior do que isso. Esse modelo, ele foi treinado... O GitHub, ele é um repositório de códigos, é onde todo mundo deixa os códigos lá. E aí você tem repositórios privados e públicos. Então tem muita coisa que é pública e é open source. Então você consegue entrar lá e ver um monte de código pronto de modelo, de empresa, enfim, você tem milhares de códigos lá, milhões de linhas de código, e esse modelo foi treinado em cima dessas milhões de linhas de código. Então, ele aprendeu com todo o código que já foi programado no mundo ali a prever novos códigos e a criar novos códigos. A partir do momento que eu estou usando ali, eu estou dando um feedback pro modelo, tipo, era isso mesmo que eu queria? Tipo, eu quero fazer isso, e aí ele me propõe uma coisa, e eu dou o feedback para ele que tá certo, eu estou cada vez mais aprimorando esse modelo para ele ficar cada vez melhor. E isso é bem possível que substitua, assim, o programador e o cientista de dados nesse quesito em si de desenvolver o código. Legal. Isso a gente já falou com o Masca também, né? De treinar a máquina para ela ficar cada vez melhor. É verdade. E essa questão dos robôs, assim, que estão surgindo, os robôs que... A gente até comentou outro dia de um robô que consegue prever a mente humana, consegue identificar exatamente o que você está pensando, você está querendo, de acordo assim, você está trabalhando e de acordo com as suas emoções, ele sabe o que você está querendo, se você está feliz ou não. Então, não lembro exatamente se é isso agora. Eu sei o que é, pô. Se chama Vitor Metaforando, ele faz Metaforando lê a pessoa. Tipo. Sim, exatamente. Mas aí já isso no formato de robô, tá ligado? Que faz isso também, né? Isso seria inteligência artificial? E essa é uma da inteligência artificial que é vista mais como a inteligência artificial que vai dominar o mundo, que é a que consegue olhar para você e te falar o que você está sentindo, se você está sorrindo, se você está bravo, se você está com propensão de comprar uma coisa. Isso é super legal. Tem até lojas que tem câmera na vitrine para ver quanto tempo você ficou olhando para a vitrine dela, sério? ver se você fez uma cara ruim ou uma cara boa para vitrine. Ô, louco. E aí você pode ir testando vitrines diferentes e ver se você converteu, né? Se a pessoa entrou na sua loja. Então... É tipo o detector de mentiras do Silvio Santos. Tipo. Fica lá todo emparelhado, só que na vitrine. Agora, pode parecer meio bizarro o que eu vou perguntar, mas deu uma curiosidade aqui. Tipo assim, esses modelos em algum momento seriam capazes de identificar, sei lá, prever o comportamento ou o sentimento de uma pessoa que tem algum transtorno mental, sei lá, um psicopata, um sociopata que não demonstra muitos sentimentos, ou então ele finge que é uma pessoa, mas na verdade é outra. Dá para chegar num momento que seria possível rolar isso? Eu acho que sim. Eu acho bem possível, se você tiver uma base histórica de comportamento de psicopatas, tiver várias imagens de rosto, vídeo de gestos e como que a pessoa fala, o tom de voz. Você consegue analisar tudo, tanto gestos, vídeo da pessoa, você consegue analisar tom de voz e como ela fala, e você consegue analisar coisas mais de tabela, né? Tipo, quantas vezes ela vai no banheiro, coisas assim. Então, acho que se você tiver dados suficientes pelo menos desses 3 aí, você consegue chegar. Eu perguntei isso porque, tipo assim, meio que o cara está agindo de uma forma, fingindo ser uma pessoa normal, Sim. Mas difícil. Por trás existe um outro sentimento, uma outra intenção por parte daquela pessoa, né? Então a máquina poderia confundir isso Sim. com a pessoa normal, digamos assim, né? Então, Sim. meio doideira. Hoje já existem modelos que tem em câmeras de segurança
e conseguem prever se uma pessoa tá indo roubar uma casa. Caraca. Tem muito no LinkedIn. Uma pessoa tá andando reto e o modelo prevê. Tá normal. E na hora que ela chega e joga e começa a pular o muro da casa, o modelo prevê. Tem alguma coisa anormal acontecendo ali. E aí ele já consegue acionar, tipo, em segundos automaticamente a polícia. Ou então, tipo, uma câmera numa escola. Essas escolas dos Estados Unidos, pode ter uma câmera que consegue identificar se tem alguém armado ali. E aí, identificando se tem alguém armado, aciona na hora as autoridades. Então, isso já existe, isso é tranquilo de fazer. E qual que você acha que é, tipo, o limite da análise de dados? Você acha que vai ter um dia que vai falar assim, cara, a gente não consegue ir mais além. A gente já chegou, às vezes, pau a pau ali com o cérebro humano, ou já foi além, né, com a mentalidade do ser humano. Ou não tem um limite, né? Já que a gente está criando modelos que ficam cada vez mais inteligentes, criando modelos que ficam cada vez mais inteligentes, eles vão dominar o mundo. Porque, tipo assim, eu creio, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que quando você quando você cria um código para analisar dados, ele tem uma coisa ali que o ser humano tem e que atrapalha o ser humano na hora do ser humano analisar pessoas, analisar situações, que é o emocional. Uhum. O ser humano tem um lado emocional. E o lado emocional do ser humano pode modificar a interpretação de algum acontecimento. Correto? O computador não tem o lado emocional. É o racional. Então, tipo assim, é aquilo ali e pronto. Você tá analisando, a única coisa é que às vezes ele não consegue ser tão preciso. Às vezes ele analisa uma coisa, combina com outros dados, mas não chegou na resposta final que realmente é o que importa, né? Então foi um sistema falho, vamos dizer assim. Tem um limite onde você acha que... Eu não sei se a programação já bate mais ou menos com o lado racional do cérebro humano. Ou se já pode ultrapassar, ou se existe um limite, tipo, cara, acabou, é isso, não tem como mais ir além. Tá. Sobre emoção, eu acho que a emoção é um conjunto de hormônios. Então, assim, é uma coisa... tático. Você consegue... tátil. Você consegue saber o porquê a pessoa tá nervosa e por que ela tomou aquela decisão. Então, isso não é uma barreira. O que eu vejo mais como limite, assim, e é o que a gente cada vez vai tentar passar mais, é o consciousness. Se a pessoa tem... Eu não sei se traduz direto para a alma, mas é tipo... a consciência da pessoa ali dentro. O que faz ela ser um ser vivo e não um ser que é movido só pelo, tipo... comer, caçar e reproduzir. Sim, sim. Então, a consciência, acho que é a barreira, ou então é onde a gente vai ter essa mudança aí mesmo de paradigma. Mas hoje em dia eu vejo muito a consciousness e tem muita discussão em cima disso. Até na série, não sei se vocês já viram, Westworld, ela é muito legal, que ela faz... que é o pensamento crítico, né? A pessoa conseguir questionar as coisas que estão ali. E na série é muito dado como a pessoa conversar com ela mesma. Ela ouvir uma voz dentro da cabeça dela que tá ali questionando o que tá acontecendo e é o pensamento, né? Então, acho que isso é uma possível barreira. E, tipo, pode chegar um ponto onde até o robô vai ter esse lado emocional? Já existe muito robô que consegue... Tem robôs bobos que você deixa eles chamam de companheiros de mesa. Você consegue colocar e ele tem, tipo, humor. Ele, sei lá, se você não mexe com ele muito tempo, ele fica bravo. Ele fica gripado e aí você tem que cuidar dele. Que isso? Ele fica bolado. Pô, já vi um vídeo que tem tipo uma espécie de cachorro. Eu ia falar disso agora. Lá no Japão, a galera tem um cachorro de estimação que é um robô. Só que o cachorro precisa comer. O cachorro faz suas necessidades, então você precisa levar o cachorro pra passear também. Mas você já viu o que a galera dá porrada no cachorro? Não. Você nunca viu? Era isso que eu ia falar. Tipo, você fica com pena, porque ele transmite expressão, tá ligado? A maneira que ele tipo assim, ele tá todo alegre andando, não sei o quê. Aí chega o dono, dá uma porradão assim, aí ele cai assim, aí ele levanta meio cabisbaixo, tipo, boladão. Aí você fica com pena do robô, tá ligado? Provavelmente ele deve ter esse lado emocional. Então, tem muita inteligência que é feita para conseguir transmitir essas emoções. E aí tem muito laboratório que pega um rosto mesmo e tenta fazer com que ele tanto consiga conversar com você como se fosse, e você não descobrir que é uma pessoa normal. Isso chama até o teste de Turing, que basicamente se você consegue olhar para... Você consegue conversar com um robô e não descobrir que ele é um robô e achar que é uma pessoa. E aí ele também consegue ter expressões faciais. Então, o robô consegue te dar expressões humanas. E aí você não consegue diferenciar o robô de uma pessoa. Entendi. É tipo aquele
Aquele canal, igual você fez o vídeo também, o melhor aluno, a melhor aluna conversando com o aluno reprovado, ou então coloquei um bolsonarista para conversar com um cara que votou no Lula, aí você coloca uma pessoa para conversar com um robô, fraga, para eles se entenderem ali. Esse é um baita vídeo. Já existe? Só me arranja um robô aí que eu faço. Me arranja um robô. Será que a gente tá falando com um robô e a gente não sabe, mano? Quem vai sabe, saber, né? né? A vida é mais que isso. A vida é uma caixa de surpresas. Exatamente. E aí a gente tava conversando também, antes de gravar o podcast, na viagem, você até comentou de alguns temas que seriam interessantes da gente comentar. Por exemplo, metaverso, que é mais uma pergunta polêmica, porque você tinha me falado que metaverso é buzzword, né? Que tá na moda, tá no hype, mas talvez não seja tudo isso que estão falando. Explique um pouco da sua opinião sobre isso. Minha opinião é baseada em falta de conhecimento também. Eu acho que eu não sei o suficiente de metaverso, mas eu vejo hoje como o início de uma buzzword. Pode ser que vingue, pode ser que não vingue. Mas eu conheço pouco para conseguir realmente comentar. Eu já vi isso acontecer uma vez. Nintendo Wii. Nintendo Wii veio como futuro, irmão. Jogar com seus movimentos, durou o quê? 1 ano e meio. Aí veio o Kinect, né? Jogar sem um controle. Tipo, jogar GTA sem controle. Mano, durou muito pouco. Por quê? Eu não sei o porquê, mas durou pouco. Eu vejo a mesma situação com o meta... Eu acho que, assim, tem muita gente hypando o metaverso pra ganhar dinheiro. Eu acho que, tipo assim, o termo bolha, ele ficou bem em alta recentemente. Criptomoeda, NFT, metaverso e tal. Mas, cara, o que me faz ter confiança de que realmente a parada pode ser ir além é que, você vê que o Facebook mudou o nome da empresa. E se eles mudaram, é porque eles devem ter respostas que não passa nem na nossa cabeça. Então, tipo... meio doideira. Ou é pra ganhar dinheiro também, né? Então, para desvincular um pouco a imagem da empresa na questão de rede social, de tratamento de dados, eu já vi algumas teorias sobre isso também, que o Facebook não é apenas a rede social Facebook, Instagram, que está coletando os dados, está envolvido ali em polêmica. Então, você viu alguma coisa disso também? O Facebook tem vários documentários mostrando dos algoritmos, como eles usam para manter a atenção das pessoas e como que isso causa coisas muito ruins de vício mesmo, de Instagram, de Facebook. Então tem esse tipo de polêmica e tem outras polêmicas maiores com dados, mas o principal e o que é em grande escala é realmente isso, você prender a atenção ali da pessoa. E o metaverso é você conseguir entrar mais ainda a fundo dentro da ferramenta deles para você ficar dentro e conseguir viver sua vida lá. Então, tipo... eu acho que o negócio pode ir além... Se eles encontrarem alguma forma de você poder ter sentimentos, ou seja, sentir no seu corpo mesmo o que você sente na vida real, só que lá dentro do jogo. Então, tipo, tem um episódio de Black Mirror, que eu não sei se vocês já viram, que é o do videogame. Que o cara, ele descobre um jogo de luta que tem como você entrar no jogo e você ser a pessoa da luta, e aí ele joga com um amigo dele, eles botam, acho que uma lente, né? Tipo, que eles hibernam, assim, eles literalmente vão pra dentro do jogo. E aí, aí no jogo, um é uma mulher e o outro é um homem. Um personagem homem e o outro é um personagem mulher. Eles começam a cair na porrada, não sei o que, depois eles começam a se pegar. E aí o amigo... Os dois amigos meio que se apaixonam num jogo, tá ligado? Tipo... E os caras fazem sexo no jogo, os caras têm aquele sentimento, porque eles têm total liberdade pra fazer o que eles fazem na vida real, só que eles fazem dentro do jogo. E eles ficam viciados, e aquilo acaba com a família, aquilo acaba com a vida dos caras. Eu acho que o metaverso, se ele seguir essa lógica Black Mirror, pode dar certo ou também pode dar muito errado. Porque a pessoa vai fugir da realidade. Eu acho que quando você foge do que é natural, fudeu. Pra que você fazer uma coisa que você pode fazer na vida real? Por que você precisa de fazer ela online? Eu acho que é por conta da liberdade, cara. Porque, tipo assim, lá você tá num jogo, entendeu? Às vezes você é um personagem que não é você. É igual a pessoa que tem mais liberdade pra conversar com uma menina via chat do que conversar frente a frente, entendeu? Ou vice-versa. Uma menina fica mais à vontade de conversar no chat. A situação é a mesma. Você vai ser um personagem. Aquilo ali vai ser a sua segunda vida. O problema é quando você ficar viciado naquilo. Exato. Entendeu? Aí você não vai querer viver sua primeira vida
Sua vida vai passar. Exatamente. Uma vez dentro de E uma o que mais simulação. importa mesmo é, tipo, sem a vida, a tua vida que mais importa, você não tem a segunda. Cara, o que eu acho que é mais louco disso tudo é que a partir do momento que a gente consegue simular isso, a gente tá bem próximo, né? De conseguir ter sentimento dentro do metaverso, conseguir realmente simular uma existência real, como que a gente não consegue imaginar que a gente hoje tá numa simulação. Então, eu acho isso bizarro. Tipo, a gente tá quase conseguindo fazer isso, mas como a gente não é isso, né? Quando eu era mais novo, eu achava que eu tava, tipo, num videogame, tá ligado? Que tinha alguém me jogando. É tipo Matrix mesmo, né? Você tá dentro de uma... Nunca vi Matrix, você acredita? Que isso? É bom? Eu já vi em aula de inglês, assim, é bom. Eu já vi em aula de... Esse Caralho, tipo de aula de inglês é... Verdade. Mas, mano, isso é doideira demais. Tipo, você tá dentro de uma simulação que a gente tá construindo uma simulação. Então, se a gente chegou nesse ponto, por que a gente já não está em uma, né? E aí, como é que a gente sai dessa simulação que a gente tá? Eu acho que, tipo assim, a gente nunca vai ter essa resposta, a não ser quando a gente morrer. Que é ver pra onde a gente vai. Tá ligado? Tipo... Mas eu acredito que a vida é essa, não é uma simulação, tudo foi criado por uma força maior, até porque é tudo muito complexo pra ser algo aleatório, tá ligado? Tipo, é o mundo. Quando eu era mais novo, eu ia deitar na cama e ficava assim, caraca, cara, de onde... Será que... E se eu morrer, ficar tudo preto, tá ligado? Tipo, eu acho que a complexidade aqui é tanta que eu não acho que se a gente morrer, acabou. Sabe o que eu acho? Que a gente realmente deve estar dentro de um jogo Não, e a esse gente tem que concluir alguma missão. Não, eu vou te... Na hora que a gente conclui a missão... Deixa eu terminar. Deixa eu concluir meu raciocínio. Deixa eu concluir a missão aqui. Quando a gente conclui essa missão, o que é a missão? É a gente justamente chegar nesse metaverso, numa simulação. Então, na hora que a gente chega e entra lá, vai tudo começar do zero. Então, a galera tá comprando terreno no metaverso, tá tipo, tudo voltando pra estaca zero. E vai continuar o mesmo jogo, só que sem os conhecimentos, assim, pra, de fato, criar uma nova simulação. Só que acontece que o início... Ou seja, se a gente está nesse jogo... Qual que é a chance da gente não estar dentro de uma simulação que já foi fruto de várias outras simulações, entendeu? São várias camadas para chegar onde que a gente chegou, porque não é só uma camada, entendeu? Podem ser várias outras. Tu já viu Homem-Formiga? Não. Então deixa, então. Mas eu concordo mais com o Penoni também. Eu acho que a vida é essa mesmo. Cada um tem que achar seu propósito e, tipo, viver o máximo possível, curtindo o máximo possível. Não tem esse motivo maior aí de jogo, não. Não, é porque, tipo assim, eu acho que, tipo, toda situação, eu acho que é sentir dor, por exemplo. Uhum. Eu acho que no metaverso você não sente dor. A não ser se a gente chegar naquele ponto Black Mirror. Que é você sentir coisas que você sente na vida real. A vida real. O Léo tá ali, acabou de falar que já existe uma luva no metaverso. Fala no microfone aí, Léo. Liga o seu microfone. Essa fera aí, meu, diretamente primo do Stuart. É o produtor do podcast Aurum. Não sei se é verdade não, mas aqui eu tava pesquisando no Google e aparece que já tem luva que você realmente sente o que você tá vendo no metaverso. Então. Não, peraí, sente o que tá... Ah, tá. Você tá encostando, né? Ela te dá um feedback do que você encostou. Então, se eu pegar um copo, eu sinto pegando o copo. Pelo que falam, sim. Eu não sei se é verdade, mas Tá. tipo, no Google tá falando. Eu acho que, tipo assim, sabe, tipo, o truque de mestre, assim, eu acho que a mágica, os truques, né, as ilusões, elas podem te fazer sentir coisas. Por exemplo, 2 exemplos. Primeiro, é aquele vídeo do cara que ele pega uma mão falsa, ele coloca o braço falso aqui. Esse aqui é um braço falso. Colocou aqui. E aí ele bota uma tela, tipo, aqui em você, e você tem que colocar o seu braço bem próximo dessa tela, mas você não pode ver o seu braço. A ponto de você achar que esse aqui é o seu braço. E aí o que o cara faz? Tipo, eu tenho que... Segura aqui pra mim. Ele fica... aqui tem uma tela me separando o braço falso do braço... Eu sou muito... Eu devo ter desvio de atenção, eu acho. Não espirrei no microfone. Continua segurando aqui. E aí, tipo, tem a negócio aqui separando, a paredezinha, meu braço tá aqui, eu não tô vendo meu braço, eu tô vendo o braço falso aqui. Aí o cara vem com uma pena, ele fica passando a pena ao mesmo tempo no seu braço e no braço falso. E aí você começa a achar que o braço falso é o seu braço, porque o que você tá sentindo no seu braço, você não tá vendo, mas você tá vendo no braço falso. E aí o cara chega no final, pega um martelo, bate só no braço falso e você meio que, tipo, sente a dor, tá ligado?
Tipo, ele só bate no braço e volta. Ele não bate no seu braço de verdade. Que os olhos veem e o coração sente. Então acho que, tipo assim, às vezes a ilusão de ótica, a mágica, Sim. hipnose, pode te fazer acreditar em coisa ali, te fazer sentir aquela coisa. A partir do momento que você tá imerso ali, né? Tipo, vivendo ali dentro mesmo. Sim, se você sim. tomar um soco, pode ser que você acaba sentindo isso no É tipo psicológico. você sentir, sei lá, vamos supor, você vai no Rabu. A gente falou de Rabu no último do Masca. O cara sentir prazer quando ele chega numa menina no Rabu e beija ela no Rabu. Tá ligado? Tipo, era só apertar asterisco, beijando, asterisco. Que aí mostrava que você estava tomando a ação do beijo. E você sentir prazer com isso, tá ligado? Isso é evolução de algo que já rola, né? Tipo assim, já existem namoros virtuais que a galera começa a namorar em jogo e namora na vida real por anos, sem nunca ter conhecido de fato a pessoa que ela está namorando. Exato. Ela está namorando praticamente com um robô que está do outro lado da tela. É uma pessoa, mas ela enxerga como se fosse um robô, tá ali na tela. E já tem gente que namora um robô também. Então, se você chega nesse ponto que você consegue namorar um robô, mas dá esse passo a mais que você consegue ter a emoção, o sentimento ali, físico mesmo, de que você está tendo alguma relação ali com um robô, isso pode caminhar por um caminho meio... Mas aí eu vou contestar a sua teoria do jogo. Que é o seguinte, tipo, igual, a gente vai ter até o metaverso. Se você só comer no metaverso e não comer na tua vida, essa aqui que a gente tá vivendo agora, você morre. Sim. A resposta do que você pensa, você só consegue ter a resposta depois da morte. Porque, tipo assim, você pode morrer no metaverso, mas a sua vida continua aqui de fora. Agora, se você morre nessa vida, se a tua teoria ela só vai ser comprovada se você morrer nessa vida e você ter uma outra. Entendeu? Aí sim a gente tá vivendo uma simulação. Onde a gente tá nos controlando em uma outra vida. Mas eu não acredito nessa parada. Eu acredito no que tá na Bíblia mesmo, tipo, que a gente vai, vida eterna. Tal. A real, eu falei mais zoando e eu não sei no que eu acredito. Porque eu Mas- contestei e você viu que tava errado e Eu cheguei a um ponto... A porta é ali, ó. Eu cheguei num ponto que eu não duvido de quase nada. Tem Não, eu coisa também, que, eu também. Hoje que não em dá dia- pra duvidar. Beleza, então. Continuando, você comentou ali no começo que, enfim, você está trabalhando numa empresa com análise de dados, ciência de dados e tudo mais. Tem gente que tem canal no YouTube lá nos Estados Unidos grande, que vende curso e tudo mais. Além disso tudo, quais são as outras formas que alguém pode, de fato, utilizar todos esses conhecimentos para ganhar dinheiro? Beleza. Então, o mais comum, assim, é trabalhando, né? E aí você pode trabalhar tanto para uma empresa e aqui no Brasil você ser contratado como CLT, você tem um contrato com essa empresa de full time. Você pode trabalhar como freelancer, então trabalhar para várias empresas dividindo o seu tempo. Você consegue criar, por exemplo, o que eu comentei de APIs, né? Você consegue criar uma API que gera alguma informação e você cobra por essa informação. Então, eu crio uma própria API que alguém vai querer consumir e vai me dar centavos a cada chamada dessa API. Então, esse é um jeito bem legal de você criar uma solução. É tipo criar um aplicativo, só que você está criando mais para desenvolvedores. Então, eu crio um ótimo modelo que consegue me dar a previsão de venda. Eu posso colocar isso, disponibilizar num site e pessoas comprarem. Empresas, né, principalmente. Além disso, você tem vender conteúdo, toda a parte de influenciar, tudo Que é o tá que você dentro vai fazer a dessa partir de gama. hoje. A partir do momento que vocês estiverem vendo esse podcast, já vai ter um canal aqui Já no vai ter, link da é descrição verdade. para vocês se inscreverem. Até o final do ano tem um vídeo nele. Até o Pelo final do menos. ano. Só se for do ano lá do metaverso, que, sei lá, o final do ano é o final do mês. Nosso. É tipo a vida do gato, a vida do cachorro, que a cada, sei lá, 7 anos a gente tem um ano aqui, o metaverso vai ser diferente. Cara, tipo, é igual Interestelar, rola isso, eu acho. É. Inclusive, eles comemoraram recentemente, acho que um ano no Interestelar, que o ano, Interestelar foi passado em tal ano e aqui na Terra, sei lá, é um trem meio louco, assim. Depois pesquiso, me sigam no Instagram que eu falo lá. E, cara, tipo... Deixa ele só terminar as formas de ganhar dinheiro. Por favorzinho. Verdade. Perdão. Eu tenho que treinar isso também. Por favorzinho. Você permite? Beleza, então a parte de influenciar, você pode fazer vídeo, aí você consegue ganhar em cima de produto, você consegue ganhar em cima de curso, você pode vender seu próprio curso. Então tem toda essa gama de influenciar pessoas.
Eu acho que tem duas também grandes formas de contribuir, que são escrever artigos. Você consegue escrever artigos e receber um pouco por isso. Aqui no Brasil, Você faz até isso, que né? não. Eu faço, mas no Brasil não recebe. Então, Mas é em formato de código os seus artigos ou é tipo... são artigos, são posts, basicamente, que você explica alguma coisa. Então, legal. E geralmente você pega conteúdos, tipo, sei lá, como fazer uma regressão linear. Você explica o conteúdo do jeito mais simples possível e você coloca o código de como executar aquilo em Python. Então isso é muito útil para quem está aprendendo também. Então um leigo consegue entender de boa os seus artigos. Consegue entender. Você já consegue escreveu quantos artigos? ler 4 artigos. Ele já tem 4 roteiros de vídeo pronto. Isso que é o metaverso. É isso. Encontrar a solução no que já foi feito. Boa. E acho que, assim, por último, também tem esses projetos open source, que são grandes pacotes e grandes soluções, que são de graça para todo mundo usar. Você consegue tanto criar e manter eles, e aí você recebe doações, você recebe suporte para poder ficar mantendo ali full time, por exemplo. Mas isso já é um pouco mais complexo, né? E já é um pouco mais complexo. Mas também é possível. Você pode contribuir de graça, assim, todo mundo pode contribuir, porque é open source, né? Mas você tem as pessoas que são as mantenedoras daquilo, que elas recebem para isso. Não muito, mas recebem. Então, acho que esses são os principais jeitos, assim, de ganhar dinheiro. E para o iniciante, então, os melhores seriam ser contratado por uma empresa, Trabalhar de graça. trabalhar de graça. Você acha? Trabalhar de graça. Justo. Você resolver problemas e, tipo, trabalha, faz um freelancer. Quando você começa a ganhar mais conhecimento e conhecer uns clientes, oferece trabalho, faz um trabalhinho ali pequeno para alguém, pega a padaria da esquina e faz um site, faz uma automatização de um processo, faz uma inteligenciazinha lá para eles. Tipo, você consegue fazer esses freelancers pequenos e aumentando a escala também. E produz conteúdo, isso é ótimo. Tipo, vídeo e escrever, eu acho que são coisas tranquilas de se fazer. Não precisa ser nada muito regrado, igual eu tento escrever no máximo, no mínimo 1 por mês. E isso é bom, te dá uma visibilidade tanto no processo de ser contratado por empresas melhores, é bom para o currículo e também te dá oportunidade para você estudar mais a fundo um assunto e explicar ele de forma simples, que também é muito bom. E seguindo o cone do aprendizado, é a melhor forma de você aprender algo é ensinando, né? Exato. Então, E você só tem certeza que você sabe de fato, profundamente alguma coisa, quando você consegue tornar aquilo simples para alguém. E aí... filósofo, hein? Exatamente. Pode Preciso. fazer a sua pergunta que você ia fazer? Não, a pergunta... Agora que eu lembrei que, tipo assim, a pergunta que eu ia fazer, a gente já tinha entrado no assunto. É porque, como teve o corte, eu esqueci, tipo... fugi tá. da coisa. Outra pergunta que eu queria trazer aqui é sobre a questão... A gente até passou rapidamente por esse assunto, que é algoritmo das redes sociais, né? A gente falou lá do explorar do Instagram, que baseado no seu comportamento, ele consegue saber o que você tem mais chance de querer clicar. Então, ele coloca lá no seu explorar aquilo que você mais gosta, então... a chance de você continuar na plataforma é maior. YouTube é a mesma coisa, os sugeridos ali, a recomendação da página inicial. Isso tudo é para você continuar o máximo de tempo possível na plataforma, porque, consequentemente, mais aquela plataforma vai monetizar e mais dinheiro ela vai ganhar, né? Tem os pontos positivos, obviamente. Você está acessando um conteúdo que você tem interesse. Você não está entrando na plataforma e está simplesmente recebendo aquela chuva de conteúdo que você... não gosto disso aqui e vou sair. Mas quais são os problemas disso? Muito bom. E isso é muito explorado nesse documentário que eu comentei, que é o das redes sociais. Eu esqueci o nome exato. Não O é Dilema das Redes. Dilema das das Redes Sociais. Perfeito. E nele, o problema é que você está sendo recomendado sempre o mesmo conteúdo. Então, coisas parecidas com o que você está vendo. O seu interesse é baseado em um tipo de visão. Então, pessoas que pesquisam sobre comunismo vão receber mais vídeos e mais conteúdos de comunismo. Pessoas que pesquisam de nacionalismo vão receber mais. Então, acaba que o Você grande fica cada vez problema mais disso naquela tudo- bolha. Na bolha, Exatamente. Tanto na bolha e você acaba tendo cada vez mais opiniões mais distantes uma das outras. Então, sempre é um ou outro. Você nunca consegue ter o meio e termo ali entre as coisas. Então, acaba dividindo muito e focando muito em problemas. E aí tem vídeos que realmente são problemáticos. Você começar a ver vídeo, sei lá, de arma, de coisas que não são boas para a sociedade, você vai... pessoas falando mal, pessoas xingando, você vai acabar entrando num ciclo vicioso ali, você vai ter uma mentalidade só para aquilo, sem ter a visão contraposta. Então, muito... você vai estar num mundo que você fica, sei lá, quantas horas no telefone por dia? A média do brasileiro é 9 horas?
É bastante. É 5 horas, acho que a média em rede social, 9 horas no celular. Pô, se o cara fica 5 horas do dia dele vendo sempre a mesma coisa, ele vai achar que o mundo é aquilo. Então, quando ele vê alguma opinião diferente, ele vai falar assim, não, tu tá errado. Por quê? Porque eu só vejo outra coisa. Tipo, não vejo o que você fala. Ninguém fala a respeito do que você tá defendendo, então o meu tá certo e o seu tá errado. Exato. E aí, por isso que cada vez tá ficando maior esses conflitos de opiniões. Essa polarização, né? Exatamente. Essa palavra eu tava procurando ela há muito tempo. Polarização cada vez E maior. qual é a forma de você, tipo, sei lá, às vezes quebrar isso e manter o engajamento das redes? Não fazer com que as pessoas parem de usar as redes. Aí eu acho que não é dos criadores em si. Porque os criadores, eles estão gerando conteúdo da crença deles. Eles podem também, eu acho que, na verdade, eles podem ajudar, assim, mostrando o contraponto. Então, mostrando o estudo. Sim. Por que o day trade pode ser bom algum dia? Se for bom. A gente fez mas- isso, pô. A gente trouxe o Panonco O aqui Panonco pra falar falou disso. mesmo, a gente não Exatamente. sendo, tipo, sei lá, acreditando tanto no day trade, a gente trouxe um cara que é profissional do day trade. Exatamente. Então, assim, as pessoas influenciadoras, cada vez mais mostrar os dois lados da moeda, mostrar o contra-argumento daquilo que ele mais acredita. Eu acho que isso é o mais válido de tudo, até como humano mesmo. Você sempre tá procurando a visão contrária das suas crenças, é muito bom. Sim. E aí, nas plataformas, é tentar mudar os algoritmos e tentar criar algoritmos que vão recomendar vídeos de pessoas que são nacionalistas para pessoas que são liberalistas, que acreditam mais no liberais, para poder realmente mostrar contrapontos. Mas tem aquela dificuldade nisso aí que Exato. vai mostrar e a pessoa não vai querer assistir Não, e mas vai você sair do... convencer. Exato. É. Por isso que, então, talvez seja até mais dos criadores de conteúdo a função de mostrar esse contraponto. Mas só que hoje em dia, né, tem criador de conteúdo que é pago pra falar só daquela coisa, né? Exato. Então, assim, acho que é uma situação bem complicada, que eu acho que, assim, reverter isso é só se todo mundo chegar num consenso junto, mas que isso é difícil pra caramba, é difícil. Uhum. E desse da polarização, tem mais um problema grande que até o documentário entra um pouco, que é você conseguir forçar um conteúdo e forçar um tipo de pensamento, mesmo que ele seja errado, para uma população. Então, a partir do momento que você consegue gerar engajamento, contas falsas, dentro de conteúdo ele vai ser recomendado, e aí a rede ela não está fazendo nada de errado, ela só está recomendando um conteúdo que está viral ali. Então, se a partir do momento que você consegue criar um conteúdo desse, você consegue injetar uma opinião em certas pessoas. E aí tem conspirações de eleições dos Estados Unidos, de por que o Trump perdeu pro Biden, tem tudo isso Aham. e é fácil de se fazer usando os algoritmos. Então, qualquer nação que quiser fazer isso conseguiria. A Mari até falou disso, né? Falou, que com base naquelas pesquisas de... Como é que chama? Buzz, alguma coisa? Lightyear, não sei, não lembro. Não lembro Essas o nome. pesquisas de Facebook que você responde, qual que é seu signo, qual que é não sei Ah, o é quê, verdade, é verdade. qual que é aquilo, tipo, que cor que você mais gosta, ou então qual que é seu animal preferido. Você vai pegando vários hábitos de comportamento e com base na análise dos dados, você Isso é muito consegue louco, mano. ter lá, esse tipo de pessoa tem um comportamento parecido com isso. Talvez ela seja mais de esquerda, ela seja mais de direita. E de acordo com isso, você consegue... Manda campanha política daquilo. Manda campanha. Uhum. Por mais que, sei lá, o Lula é uma pessoa de esquerda, mas com base no que aquela pessoa está respondendo, vai mandar pontos positivos do Lula que a pessoa de direita poderia concordar para aumentar a chance do Lula ser eleito. Ou então o contrário, do Bolsonaro a mesma coisa. Então, tem que tomar cuidado com isso também, por conta da privacidade dos dados e você não ser manipulado tão facilmente. E fake news também é completamente impulsionado por isso. A partir do momento que você divulga uma fake news e ela vira viral, ela vai espalhar muito rápido, ela vai ser recomendada. Então, é muito difícil de você ter certeza de que aquilo é verdade. Então, fica mais difícil de você avaliar. Então, por exemplo, um jornal, ele vai ter um editor que vai estar julgando aquilo, mesmo que... E é o ponto até do principal personagem lá do documentário, que ele fala, o editor, ele tá lá julgando aquele conhecimento, ele tá vendo da onde veio, ele tá questionando em cima daquela notícia, e aí isso acaba selecionando um pouco mais essa notícia, mesmo que tenha vieses gigantescos do editor em cima daquele tema, você seleciona mais do que você deixar uma coisa livre para ser viral. Porque a partir do momento que uma notícia ela fica viral, você compartilha sem saber. E você percebe isso com suas tias te mandando coisa no WhatsApp de notícias super falsas. Meu pai. Então, assim, a questão você não tem ninguém julgando a veracidade daqueles conteúdos.
E os algoritmos acabam impulsionando isso. Meu pai esses dias pegou um vídeo de um Flight Simulator, que é aquele jogo de avião, tá ligado? O avião caindo. É porque esses jogos são muito realistas hoje, né? Tipo assim, o avião é claramente um vídeo de um jogo. O avião ele quica no chão, aí a asa até dobra e volta ao normal. Meu pai, meu Deus, olha isso aí. Eu falei, não, pai, que isso? Cara? Como é que você acredita nisso? É doideira. E ainda na questão do documentário, né? Ele é um documentário um pouco muito parcial na opinião que ele quer apresentar. Faz sentido, a gente tem que considerar isso tudo que ele está apresentando, mas também a gente precisa falar o outro lado, que é o lado positivo de todo esse algoritmo das redes sociais. Exatamente. O Rick Chester falou uma coisa numa live uma vez que eu, inclusive, fiz a pergunta pra ele. Eu falei, Rick, como é que faz pra gente parar de usar muito o celular? Porque eu já tô me sentindo que eu tô ficando prejudicado com isso. Ele falou, para de olhar o lado negativo. Utilize a internet para navegar e não para naufragar. Eu falei, caralho, isso foi profundo, mano. Então acho que também é da sua tomada de decisão. Exato. Filtre aquilo que você... É tipo a mãe que vai reclamar... o meu filho tá vendo vídeo de funk e ele tem só 11 anos. Tudo bem, mas hoje já existe uma solução pra você não deixar o seu filho, que é o YouTube Kids, por exemplo. Ver esse tipo de conteúdo. E aí, pode falar. Desenvolva senso crítico também. Acho que a pessoa tem que criticar e sempre querer saber o outro lado. Se você vai polarizar, aí você também tá errado. Você tem que tentar entender por que você pode estar errado. Exato. Você já sabe que o Instagram, o Facebook e tudo mais vai te colocar cada vez mais naquela bolha que você tá entrando. Então, se você entrar no Instagram e começar a clicar em fotozinha, vídeo de fofoca, de BBB, o que tá rolando, as tretas lá do Big Brother. Isso tudo vai começar a aparecer mais frequente pra você e você vai ficando cada vez mais alienado. Mas também você pode seguir criadores de conteúdo, seja de programação, seja de finanças, seja de saúde mental, qualquer coisa que você queira, para você também se desenvolver. E, consequentemente, aquilo vai começar a entrar na sua vida também. Então, é a questão de liberdade de expressão, todo mundo tem que postar o que quer, seguir quem que quer, mas também com esse senso crítico de saber que o que você está seguindo... Não é só aquilo ali. A vida não é aquilo ali apenas. Não é só aquilo ali, mas você tem que usar aquilo por um bom motivo. Porque antigamente você não tinha acesso a esse conhecimento. Hoje você consegue acessar isso tudo rapidamente. Mas o grande problema é que ninguém, e a maioria das pessoas, não sabe que o Instagram funciona desse jeito. Que as coisas são desse jeito. Então, até o motivo do documentário é disseminar como esses algoritmos funcionam. Mostrar quais são os possíveis problemas. Muito parcial, muito jogando para um lado, mas... dar esse conhecimento para as pessoas, porque se você não tiver esse conhecimento, você não vai querer procurar outro lado, você não vai querer procurar outro tipo de conteúdo. Então, as pessoas precisam de saber que os algoritmos funcionam assim para conseguir tomar a decisão correta também. E também ter a ideia de que, da mesma forma que existem muitos bons conteúdos na internet, vai ter muito picareta, vai ter muito pilantra, trazendo informação falsa, só para vender aquilo que ele tá querendo vender. Então, tem que saber diferenciar. A galera esquece que tem gente que tá criando Instagram agora, mano. Tem gente que tá entrando nesse mundo agora aqui no Brasil. Isso é uma parada que, pô, por mais que eu tô desde, sei lá, 2013 no Instagram, 2012, tem gente que foi criar agora. Tem muita gente que não tem smartphone e não tem internet. Tem rede social que eu, cara, fui entrar há pouco tempo. Tipo assim, tem gente que às vezes a rotina do cara é Pinterest há, sei lá, 6 anos. Eu nunca entrei no Pinterest. E olha que eu sou influenciador digital. Então eu tô sempre na internet. Então... acho que as pessoas têm que ter noção disso. E às vezes o cara entra no Instagram, já vê uma propaganda ali, mude a sua vida, ganhe dinheiro online. E às vezes é um curso de um picareta, aquela pessoa vai comprar. Por quê? Porque tudo aquilo é muito novo pra ela. E ela acha que aquilo ali realmente... esse cara sabe do que tá falando. Não necessariamente. E é isso. E é isso. O papo foi sensacional. Sempre muito bom falar com pessoas dessa área da tecnologia. Com certeza. Né? Teremos parte 2 também. Acho que é um assunto que está crescendo muito. É pertinente a gente ter mais assuntos sobre isso também. Então, muito obrigado pela sua presença. Tamo junto. Sempre uma honra bater esse papo com você. Tem uma palavra final aí pro público? Alguma dica? Onde que a galera pode te encontrar? Conselho. LinkedIn, os seus artigos. Faz sua propaganda aí. Beleza. Não, primeiro agradecer a vocês por essa oportunidade de falar aqui com 2 pessoas sensacionais também. R$50 para cada no final. Exato. Só pagar em Bitcoin. Isso já aconteceu aqui, pra quem não tá ligado. Já aconteceu. E vocês podem me encontrar no Medium, principalmente, onde eu mais escrevo. É Gabriel Cassimiro 17. No LinkedIn também. É Cassimiro com 2 S. Igual tá no título aqui. Isso. Também tá na descrição. Na descrição. Tá Ele vai me mandar os links todos. Vou deixar aqui na descrição. E é isso. Pode falar. Canal do YouTube. E o canal do YouTube vai estar aqui também. A Siri atendeu aqui alguma coisa. Porque você falou Cassimiro. Não, cala a boca, Siri. Aí, viu? A inteligência artificial. Inteligência.
Então lembra de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou. Pega o link, manda pra alguém que possa interessar. Manda pra geral. Aquele seu primo, amigo, irmão mais novo que tá começando, tá perdido, que não sabe o que vai fazer, coloca ele pra estudar ciência de dados, programação, que dá pra ganhar uma graninha boa, né? E ó, eu sei que a gente tá falando isso no final, provavelmente vão ter poucas pessoas literalmente neste exato momento, mas caso você queira patrocinar o nosso podcast, temos aqui um e-mail de contato, é só você mandar a proposta, falar quantos milhões você quer pôr na nossa conta, que a gente vai divulgar o seu produto, o seu serviço, aquilo que você quiser, vai ficar estampado nessa televisão aqui, produção muda pra câmera do meio. Ou um QR Code aqui também na tela, QR Code no cantinho, na tela, em algum o que lugar. você quiser. Basta você mandar o e-mail aí, que a gente vai, a nossa equipe, que no caso somos nós dois, né? Ou o Japa. Ou verdade. Japa. A gente vai entrar em contato e a gente vai receber com o maior prazer do mundo. Fechou? Então é isso aí, galera. Tamo Muito junto, obrigado. valeu, Casimiro. Valeu, Casimiro, Espero que vocês tenham valeu. gostado. Léo, valeu pela produção aí. É nóis. E é nóis. Valeu. Abraço.